Esse é o Dica Legal e hoje nós vamos trazer mais um tema pertinente aqui na vida jurídica das agências de propaganda. Vamos falar de quê? Reforma tributária. Então eu agradeço a participação de todas as agências filiadas ao ecossistema Sinapro-Fenapro que estão aqui hoje. E também hoje, muito especial, estamos recebendo muitas agências, né, convidadas aqui do sistema ABAP. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para minha amiga de sempre, Patrícia Alexandre, que está lá no Sinap São Paulo. Ative seu áudio e pode falar com a gente também. Um grande bom dia. Obrigado pelo ativo seu áudio. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos em mais um Dica Legal. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Hoje um assunto bastante relevante que nós já estamos tratando há algum tempo. Hoje a gente está com um especialista sobre um outro viés, que é bastante importante a gente entender todos os vieses sobre este tema. Então, que seja uma live bastante esclarecedora e vamos em frente. Marcelo, Emerson, bom dia. Bom dia, Emerson. Só lembrando, pessoal, o Emerson Casale, ele é analista aí da CBPI, Produtividade Institucional, e também é representante da CNCom, que é a Confederação Nacional de Comunicação Social, a qual a FENAPRO está ligada, tanto a FENAPRO como o ecossistema Sinapro-FENAPRO. Essa live vai ser disponibilizada, está sendo disponibilizada gratuitamente para todas as agências e pessoas do Brasil que queiram participar, mas aquelas que são associadas ao ecossistema Sinapro-FENAPRO vão receber essa live também gravada com todo o material. A gente também vai ceder para todas as agências do ecossistema ABAP. Então, um abraço aí para a Mariana Pagnoni, que é a executiva da ABAP, e para toda a equipe do time ABAP. E as perguntas já vão ser liberadas aqui. Combinamos com o Emerson que, à medida que as perguntas forem chegando, a gente vai também passando e trazendo aqui. E no final vamos ter uma rodada de bate-bola. Emerson Casale, bom dia para você e boa apresentação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Vai começar aqui agradecendo o convite e cumprimentando aqui o nosso presidente Daniel, né? Cumprimentar também aqui o Dudu, o Glaucio, que foi presidente da FENAC também, outro amigo. Queria também aí mandar um abraço para a Mariana, também da BAP. A gente vinha desde o final do ano nos tentando articular também essa oportunidade, deu certo agora ali, com o apoio da FENAPRO. Enfim, e agradecer também o Sinapro, a Patrícia, também já tivemos juntos discutindo, né, em outras oportunidades a questão da reforma. E a gente tem um desafio aqui, e queria também apresentar aqui, gente, desculpa, esse daqui é o Cássio, trabalha comigo aqui, nosso consultor nosso aqui também, contador e auditor. E a gente vem junto tentando entender essa reforma há muitos anos, tá, Patrícia? Então, e trabalhando cada detalhe dela e trabalhando para que a reforma viesse boa para os nossos clientes. E, felizmente, ela veio boa para todos os nossos clientes, todos os setores que a gente trabalha com diversos setores, né? E eu diria que um setor para quem a reforma veio muito, muito boa são as agências de publicidade. E aí, e dizer isso traz um desafio, né? Porque a gente fica ouvindo muitas vezes o contrário disso, né? Não, vai ter aumento de carga e as agências vão se dar mal, não sei o quê. E aí, então, o nosso desafio aqui é mostrar que a gente tem boas notícias, mas só que não adianta eu só falar isso aqui, gente, eu vou ter que mostrar. E para eu mostrar, eu vou ter que explicar um pouquinho de alguns conceitos da questão da tributária, né? Do cumulativo, do não cumulativo, né? E para a gente poder ter uma visão geral e conseguir, enfim, que vocês no final confirmem, né, o que eu estou falando aqui, que a reforma realmente vai trazer um impacto muito positivo para as agências. A gente tem um segundo desafio, né? O segundo desafio é que, num público grande, aqui a gente tem uma heterogeneidade muito, uma simetria de conhecimento sobre a reforma muito
muito grande. Tem gente que conhece pouco, tem gente que conhece muito, tem gente que tem uma visão mais jurídica, cada um tem uma pegada diferente. Tem gente que está em agência que está no lucro real e opera ali um sistema de PIS/COFINS não cumulativo. Tem gente que nunca ouviu falar nisso. Então, a gente vai ter que falar de tudo. Então, isso daqui seria até mais oportuno a gente estar dentro de um workshop, podendo interagir ali e tirar muita dúvida com mais tempo, mas eu acho que a proposta aqui da FENAPO, do SINAPO, da VAP, eu acho importante a gente dar uma visão geral, trazer os conceitos, vão ficar dúvidas depois também, não, Marcelo, mas a gente pensa em outras oportunidades, porque ainda tem um tempo aí para as coisas acontecerem, tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando aqui a tela. Então, enquanto você compartilha aí, hoje temos boas notícias. Olha aí. Temos, Não, sem vai dúvida. ser, vai ser interessante escutar isso. E, Emerson, você vai falar isso, obviamente, mas é uma preocupação, né, que sempre foi levantada aqui, a questão de alíquotas. Tem alguma previsão aí que você acredita que essa questão de alíquotas vão ser. Quando é que a gente vai começar a entender mais sobre isso? Quando é que isso vai entrar em prática? Só para a gente ter um horizonte. É, a reforma ela entra na prática em 2027, né? Ela tem um desafio em termos de sistemas e etc., mas que é um desafio do mercado todo, não é um desafio das agências. Então, assim, é aquele negócio que é um problema de todo mundo, né? Então, quem vai resolver esse problema vai ser o SAP, vai ser a TOTVS, vai ser, enfim, e junto com o SERPRO, junto com a Receita Federal. Então, isso vai evoluindo, né? Mas eu imagino que 2026 as agências já tenham um desafio de começar a repensar muita coisa do que vai impactar em 2027, tá? Então, e a gente vai falar disso, Marcelo, lá no final, tá? Vocês já estão vendo aqui a apresentação? Já está visível? Visível, alto e Tá. claro. Então, vamos lá. Gente, a ideia aqui é falar rapidamente do cenário de reforma, das reformas tributárias, né? Só para a gente contextualizar aqui essa coisa da desoneração de folha, imposto de renda, enfim, só dar um contexto, falar dos elementos aí dessa emenda constitucional, vai trazer aqui alguns conceitos assim que, se você não entender esses conceitos, você não vai conseguir entender a reforma. São conceitos, alguns poucos, tá? Como se faz uma análise estratégica da reforma e aí o impacto nas agências de publicidade e fechar com os desafios que a gente vai ter aí na implantação nas nossas agências, tá? Falando um pouquinho dos cenários, né? Aqui só para a gente ter uma visão geral, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso de outras vezes, mas até atualizando, a gente tem diferentes tipos de tributos, né? E essa reforma era uma reforma tem sobre renda, propriedade, folha, sobre consumo, sobre outros tipos. Essa reforma ela pega o consumo, a hora que o consumidor compra, tá? Ela é ali, digamos assim, o momento final dessa reforma, desse processo, né? E aqui você tem diversos impostos que incidem sobre o consumo, e eles acabam incidindo até durante todo o processo de construção desse produto e do serviço. Então, você tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. A reforma era isso, tá? Ela acabou invadindo um pouquinho aqui a questão de PVA, IPTU, enfim, e tem um ponto aqui relevante para a gente, tá? Que é o ITCMD. Por que é relevante? O, Pelo seguinte, no projeto de lei complementar que está lá sendo discutido sobre o comitê gestor, eles queriam tributar a distribuição desproporcional de dividendos, né? Então, a agência tem lá um perfil societário, mas em função do trabalho daquele ano, um sócio vai receber mais, outro menos, etc. Isso é o normal do mercado todo, e não é só das agências, de todo mundo, e eles queriam tributar quando você não distribuísse exatamente na proporção das ações, né? E a gente fez um trabalho bacana, eu digo assim, bem a CBPI, bem CNCOM e alguns setores
que a gente trabalha, e a gente conseguiu tirar isso na Câmara, né, que os estados queriam, porque isso é um tributo adicional. Então, isso daqui, só para trazer esse contexto, tem essas mudanças, isso daqui ainda está em definição, a gente tem uma preocupação ainda disso agora no Senado, mas é só para trazer o contexto. Reforma do imposto de renda, vocês estão vendo aí esse negócio do imposto de renda, pessoa física mínimo, né? A isenção até 5 mil e traz esse outro para quem ganha acima de 600 mil ano, né? Enfim, é um processo que está em discussão aqui, aqui na Câmara agora. É um tema aí para... não veio uma distribuição de dividendos pesada na linha dos projetos anteriores, mas naturalmente é um tema que preocupa, pega muito, enfim, pega muitas empresas, tá? Mas não vou entrar em detalhe. E tem a questão aqui da desoneração da folha de pagamento, que eu acho que é um anseio grande do setor de publicidade. A gente tinha aqueles setores que tinham o modelo de desoneração, esse modelo está acabando e hoje a gente começa a ver um movimento de setores que a gente trabalha assim, com interesse de ter uma desoneração de folha para todo mundo, né? Então, mas é algo que não está hoje na pauta, tá? Mas a nossa expectativa é colocar na pauta. Então, a gente vai focar nisso daqui, reforma do consumo, né, que já teve a emenda constitucional, que já dá, assim, ela é bastante detalhada, ela já traz, assim, ela já amarra muito a reforma. Aí você tem a lei complementar que foi aprovada, 214, que já também ali estabelece muita coisa e ficou faltando algumas coisinhas para terminar de regulamentar, como o próprio comitê gestor, a alíquota de imposto seletivo, fundo de desenvolvimento, enfim. E vai vir o regulamento também do IBS e CBS, tá? Mas, assim, eu diria para vocês, a reforma ela já está 98% resolvida, né? Então, qualquer coisa é assim no detalhe da regulamentação agora, tá? Não é numa mudança estrutural. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar sobre a questão da emenda constitucional 132. O que ela traz de principal, gente? De principal, ela traz isso daqui, né? Havia uma ideia de trocar esses 5 impostos, CMS estadual, ISS municipal, PIS/COFINS, IPI federais, né? Trocar esses 5 por um imposto só, o IBS. Por questões, enfim, eu diria até mais políticas, eles resolveram separar. Então, criaram um imposto, o IBS, que é só de estados e municípios, a alíquota prevista 17,7%, né? E criaram a CBS, que esse daqui é o federal, né? Ele é, tipo assim, substitui o PIS/COFINS e substitui aqui o IPI, que tá acabando, mas ainda fica com um pouco aqui, enfim, aqui, mas é um detalhe que não interessa a gente agora, tá? E cria um imposto seletivo sobre o que faz mal à saúde, ao meio ambiente, enfim, também não é um foco nosso. É um imposto pequeno, enfim, que incide sobre esses itens. Mas o que interessa para a gente é o seguinte: a novidade é que sai isso e entra isso, IBS, CBS. Então agora a gente vai ter duas coisas diferentes? Não, são iguais. Eles são absolutamente iguais, tá? As regras são únicas. Assim, o processo de pagamento é um só, ali depois divide, é só uma questão de para onde vai o dinheiro. Não tem mudança nas regras, tá? E a gente vai sair de um sistema complicado, especialmente a parte de CMS, de IPI e de PIS/COFINS não cumulativo, que pega as agências aqui de lucro real, né? E a gente vai para um sistema muito mais simples, muito mais simples e muito automatizado, gente, muito automatizado. Se ele não fosse muito automatizado, ia ser até difícil o funcionamento, tá? E aqui, só um último detalhe, enfim, a gente tem uma simplificação gigantesca, você sai de 27 leis de ICMS, 5 mil leis de ISS aí para uma lei, né? Uma lei, sai de lei de PIS/COFINS, para uma lei, né? Uma lei complementar 214, né? Aí tem a outra que está sendo discutida, que é mais a questão do comitê gestor que eu falei.
Aí vem a pergunta, e pode ser 28%, que chegue lá a 28%? Aí não pode, tá? Tem um teto lá de 26,5%. Inclusive, se isso não for atingido, alguns que têm benefício vão ter que diminuir um pouco os benefícios para que fique em 26,5%. É o que está escrito lá enfim, na legislação aprovada. Não. Isso tudo também, gente, como ele é implantado aos poucos, a gente só vai ver exatamente, olha, não ficou nem em 26,5, ficou em 26, porque ele não pode, além de não poder passar de 26,5, ele não pode aumentar a carga do que é arrecadado desses outros impostos. Então a gente só vai saber se ficou em 26, se ficou em 25,8 lá na frente, tá? E ali vai ter uma pequena variação prevista entre estados e municípios, mas algo pequeno. E que na prática não impacto é, é totalmente residual na nossa operação. Tem uma mudança de modelo aqui que eu não vou nem gastar a energia de vocês para falar dessas mudanças, tá? Porque tem coisas ali mais para frente que vai ser importante a gente conhecer, tá? Mas, enfim, foram criados um conjunto de situações. Tem uma situação padrão que pega a grande maioria da economia, inclusive as agências de publicidade, né, que é a tributação no 26,5, né? E aí você tem alguns com alíquota reduzida, tem com imunidade, etc. Tem regime específico para o financeiro, tem regime específico na agricultura, tem algumas coisas nesse sentido. Mas perto do que a gente tem hoje, assim, assim, uma simplificação absurda, tá? A gente vai discutir lá que, além da gente ter um mundo de alíquotas diferentes, a questão de carga tributária, vocês vão ver, assim, cada uma situação é uma coisa. É bem diferente. Isso daqui eu vou falar mais para frente. Uma coisa interessante é que todo o processo de cobrança, né, ele vai ser centralizado, né? Então, e uma empresa, praticamente tudo que ela adquire, vai tudo como se fosse para o CNPJ raiz dela, né? E ali vai ser cobrado, né? E ali ele vai aproveitar os créditos e vai ser cobrado das vendas. O, isso se diferencia, desculpa, gente, no caso, isso daqui muito para quem está no meio da cadeia produtiva, né? Isso faz mais sentido. É lógico que, como agora a cobrança é no destino, então se você tem um grupo de escolas, a sua escola em Salvador, vai ser o que for vendido lá, né? Vai ser tributado lá de acordo até com o resíduo de alíquota que eu falei, é de São Paulo, em São Paulo, tá? E aí tem uma mudança nos incentivos fiscais. Moral da história é que o que interessa mais disso daqui a gente vai falar mais, mas eu queria só fechar com essa frase aqui para dizer o seguinte: a gente vê sempre a pergunta assim, mas vai ter mesmo esse negócio, você pagou, tem o crédito, vai ter mesmo o crédito, né? Porque hoje tem muita coisa que você vai acumulando crédito, porque o governo demora de pagar o crédito, tem várias situações, né? Tem coisa que, eu entendo que isso daqui não é insumo da agência, então você não podia ter tomado crédito de PiscoFins, né? Então você tem um monte de situação. Só que agora, assim, é uma coisa que tudo gira em torno, a gente vai ver isso, da questão do crédito. Então, o crédito, né, os tributos que você pagou, enfim, pagou indiretamente, você vai poder aproveitar tudo de uma forma muito automática, tá? Então, o coração da reforma é o sistema de crédito funcionar. Não existe mais a discussão gera crédito, não gera crédito, tá? Para dizer que não existe, existe uma bobagemzinha lá na parte de gastos pessoais, mas é residual, tá, gente? Mas, no geral, tudo gera crédito, né? E você aproveita crédito. Bom, ainda sobre esses elementos principais da reforma, isso daqui é bastante importante. A reforma ela vai entrar aos poucos,
tá? Ela vai começar a funcionar aos poucos. Então, em 2026 vai ter uma questão lá de uma alíquotazinha que vão criar para tentar calibrar ali e vão tirar da COFINS esse 1% para tentar entender qual deveria ser a alíquota exata de CBS para arrecadar a mesma coisa, enfim. Do ponto de vista operacional, a gente não precisa se preocupar com isso daqui, não. Como eu disse, quando é problema de todo mundo, a gente nem esquenta a cabeça. Em 2027, aí vem uma coisa muito interessante. Ele vai para o setor já com impacto bem positivo, tá? E a gente vai ver isso mais para frente, depois que eu explicar o porquê, né? Mas a gente aqui vai ter uma reforma do PIS/COFINS em que as agências, né, todo mundo deixa de pagar PIS/COFINS, seja aí o 365, seja o 925, vai todo mundo para uma alíquota única de CBS de 8,8 e todo mundo vai aproveitar os créditos das coisas que adquiriu ali, né, ao longo do seu processo, né? Porque você comprou luz, vai ter energia, você pagou, vai ter CBS, você comprou equipamento, vai ter CBS, e tudo isso aí vai gerar um crédito, que eu vou te explicar depois. Isso daqui, e as agências vão passar a gerar um crédito também, né? Esse imposto da agência aqui, que vai estar em 8,8 da nota dela, isso daqui vai virar um crédito para o contratante da agência. A gente vai explicar isso melhor, mas eu vou dizer para vocês assim, 2027 já tem um impacto muito positivo para o setor. E aí depois, em 2028 não muda nada, em 2029 eles começam a extinguir o ISS e o ICMS, começam, e a implantar o IBS no lugar deles. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão pegar 10% do ISS que você paga e vão diminuir 10%. Então, você paga 5, vai pagar 4,5 em 2029. E como eles preveem o IBS aqui, isso vai se calibrar melhor, mas assim, a previsão, eu diria hoje, eu trabalharia com esse número, 17,7 ao final, ele vai aumentar 10% aqui, que é quanto? 1,77%. Então, aqui você passou, por exemplo, para 4,5 de SS, mais 1,77 de IBS. Aqui você passou para 4 de SS, já diminuiu 20%, e 3,54 de IBS. Então, você começa a descer aos poucos aqui o ISS, por exemplo, e subir mais rapidamente o IBS, tá? Porque é uma alíquota maior. E chega em 2033, ele vem aqui aos poucos, mas em 2033 ele pula de vez aqui, em vez de ir para 50, por exemplo, ele já vai para zero, tá? Então, em 2033 vai ter um salto disso. Posso dizer para vocês, assim, não se preocupe. Vamos para o próximo slide, para a gente... vamos para frente para a gente entender isso daí. Então, assim, para a gente entender a reforma, gente, isso daqui tem alguns conceitos que assim, pouca gente tem capturado, que eles são fundamentais, senão você não entende a reforma, tá? Tem o primeiro conceito de resíduo tributário, vou falar sobre isso, tá? Depois, explicar para vocês um pouquinho da diferença do que é um regime cumulativo e um não cumulativo, né? De uma forma, gente, muito simples e muito didática, tá? E aí a gente vai entender que isso é um pouco diferente quando a gente fala de um e do outro em relação à alíquota, à carga e pagamento de imposto. Aí tem mais uma coisa aqui, que é a questão do cálculo por fora, tá? Que é uma coisa diferente também que surge, vou explicar também. Então, esses aqui são conceitos assim, fundamentais de entender para a gente poder ver como as coisas vão ficar. Gente, se eu perguntar aqui para vocês, né? Se eu perguntar assim, quanto é a sua carga hoje na agência? Aí é uma agência lucro presumido, né? Paga PIS/COFINS de 365. Aí eu pergunto, quanto é a sua carga tributária aí desse imposto do consumo, né, na sua agência? Ah, não, eu pago PIS/COFINS 365, essa é 5%. Minha carga é 8,65.
e agora eu vou para 26,5. Aí a gente começa assim, olha, você está comparando coisas diferentes. Tá? Tá comparando coisas diferentes. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Sua carga não é 8,65, tá? Desses impostos. Esse é o imposto que está visível, que você paga. Você paga, né, guia de PIS, de COFINS e de ISS. Acabou, ok. Mas você compra um monte de coisa. Aqui, alguns exemplos. Você compra energia, advocacia e tal. Todos eles têm algum imposto ali que está lá no preço que você está pagando para o seu fornecedor. Tá? Então, se você consome energia, energia tem PIS/COFINS e tem ICMS. 9,25 de PIS/COFINS, 20 de ICMS. Então, ali tem um monte de imposto naquela conta de energia que você está pagando desses impostos. Né? Aí a agência contrata o escritório de advocacia, PIS/COFINS e ISS, contrata informática e tal, compra equipamento, aí tem IPI, ICMS, PIS/COFINS, paga combustível. Então, tudo isso daqui, gente, são custos tributários invisíveis. Você está pagando, está saindo, eles são custeados pelo dinheiro que está saindo da sua agência e entrando lá no seu fornecedor, né? Então, isso é um custo e esses impostos estão todos embutidos, tá? E a gente não vê esses impostos. Tá? Então, quando a gente vai ver a nossa carga tributária, aí você já começa a ver assim, entendi, tem o que eu pago lá diretamente na guia do imposto e tem um que eu pago quando eu estou pagando meu fornecedor. E nem sei que estou pagando, mas estou. Né? Então, tem esse custo. Isso tudo com a reforma aparece. Tá? Só que não é só esse custo. O que acontece? Cada um desses fornecedores, assim como você, contrata um monte de coisa. Além dos impostos diretos que ele paga, ele contrata um monte de coisas que tem um monte de impostos. Tá? Então, você tem um conjunto de impostos que a gente chama acumulados, de resíduos escondidos aí, ao longo da cadeia inteira. Né? Então, quando eu vou falar de energia, eu falei aqui, ó, energia tem PIS/COFINS e ICMS, né? A energia tem PIS/COFINS, tem ICMS, adquire um monte de equipamento que tem IPI, que ela está lá, está no custo dela, ela tem que, né, é pago. Ela adquire um monte de serviço que tem ISS, né? Ela adquire ali segurança, ela adquire TI, ela adquire advocacia. Ela tem um monte de custos, né? Então, além dos custos dos tributos diretos dos fornecedores de vocês, gente, ainda tem os indiretos, tá? O que torna, eu diria, o que torna é o que se fala assim, é impossível você calcular qual é a sua carga tributária. É impossível, você não tem nem como saber como é que foi isso ao longo da cadeia de cada um desses fornecedores, tá? Inclusive, porque se ele contratou a empresa do Simples, tinha uma carga, se contratou não era do Simples, era outra, impossível, impossível, né? Mas existe, né? E a gente está pagando, né? Então, gente, esse é o primeiro conceito, o de resíduo tributário. Ele é fundamental, porque quando a gente falar de crédito, é tudo a ver com resíduo tributário, né? Mas o fato é, a carga tributária na empresa não é a soma das alíquotas que você paga ali de PIS, COFINS e ISS, tá? É a soma delas com um monte de custo tributário invisível aí que você paga, tá? Então, vejam bem, a carga tributária é diferente da alíquota. Se alguém falar para vocês, não, a sua carga tributária é 8,65 dos impostos do consumo, está errado, né? Você pode dizer que ali 8,65 é a alíquota, você pode dizer que 8,65 é o que você paga na sua guia de imposto, mas não é a sua carga tributária. Sua carga tributária é diferente e é maior, tá? Então, entender isso daqui é importante, é o que eu digo, assim, é uma coisa que nem sempre é compreendida. Aí vem, aqui eu vou tentar explicar. É simples, depois você aprende, né? Mas a gente vai. Como é que a gente pensa, né, essa coisa? O regime hoje, o nosso modelo é regime cumulativo. Na nossa cabeça, é assim, eu pago uma guia, outra guia, aquela é a minha carga. Não, não é, tá? E como é que funciona, né? Você não tem aproveitamento de crédito. Então, pegando um exemplo aqui do ISS, né? Um hospital, quanto é que o hospital paga de ISS? Quanto tem de ISS no serviço do hospital?
Ah, é 2% de ISS. Era R$ 1.020. Pô, mas ele comprou vigilância, adquiriu lá o serviço de vigilância, R$ 20. R$ 20 esse serviço. E tinha 3% de ISS. Então tinha mais 60 centavos de ISS aqui no hospital. Não era só 20 é o que ele pagou, 60 é o que está escondido. Só que essa vigilância adquiriu um serviço de TI, R$ 5. Ela é bem intensiva em equipamento e tal, que tinha 5% de ISS, mais 25 centavos. Então, aqui tem mais 85 centavos que somou nos 20. Só que o hospital, ele não só adquire vigilância, ele adquire um mundo de serviços, né? E todos serviços com ISS, né? Tirando, enfim, a não ser energia, telecom, que aí já vem ICMS. Mas, moral da história, o ISS, eu consigo dizer assim, olha, a alíquota do hospital é 2%, a guia do imposto é 2%, mas quanto tem de ISS no hospital, eu não tenho como dizer, gente. Tá? Então, isso é o modelo cumulativo. Cada uma etapa que vai fazendo, vai pagando e é um pouquinho de resíduo ali, vai acumulando imposto, né? E aí você sempre paga, né, sobre o valor total da nota, né? O ISS incide sobre o total. Então, se tiver um monte de etapas, você vai pagando um monte de ISSzinho, né? Então, isso daqui é a nossa cabeça, tá? Nossa cabeça é sempre o modelo de eu pago sobre faturamento. Ponto, acabou. Eu pago 3,65 de PIS/COFINS, pago 5 de ISS. Aí vem a reforma e muda assim completamente. Ao mudar completamente, ela vai exigir que a gente mude completamente a forma de enxergar isso aqui, tá? Então, o que é o regime não cumulativo, que é o novo modelo mental? A gente vai se acostumar com isso, né? É um regime em que você sempre aproveita crédito de imposto que já foi pago, tá? Mas o que é isso? Crédito de imposto que já foi pago. Vamos pegar o exemplo do ICMS, que é um regime não cumulativo, mas cheio de problema, tá? Agora a gente vai para um não cumulativo arrumadinho, tá? Enfim, sem os problemas. Gente, uma loja de sapato, ela adquire o sapato da fábrica, a fábrica adquiriu o couro, né, de um costume, e aí o que aconteceu? Ao adquirir o couro aqui, vamos dizer que a fábrica ao adquirir custou R$ 200 e tinha 18% de ICMS, dá 36. Aí essa fábrica, né, adquiriu o couro, né, fez o sapato e vendeu R$ 500, tá? Ele tem 18% de ICMS, o sapato. Só que aqui é assim, como já foi pago 36, eu vou abater os 36. Então eu tinha que pagar 90, vou abater os 36 e vou pagar 54, certo? Ó, aqui já começa a ser diferente. Isso daqui, tudo que foi pago anteriormente é aproveitado. Então, vou aproveitar esse 36, 54. Né? Aí, a loja de sapato vendeu a R$ 1.000 para o consumidor, né? 18% de ICMS. O que ela vai fazer? Olha, eu vou pegar, eu tenho que pagar 180, mas já foi pago 54, já foi pago 36, eu só vou pagar 90. Tá? Então, assim, isso daqui o novo modelo é isso, né? Você aproveitar créditos, né? Você funciona dessa forma. Mas olha que interessante, gente. Veja que, nesse caso aqui, tudo 18%. Tudo tem a mesma alíquota, tá? E, e o interessante, assim, no total, sempre tem os 18% pago. Então, aqui era 200, pagou 18%, 36. Esse daqui, a fábrica, quando ela adquiriu, na hora de comprar o couro, ela já pagou esse 36 aqui, que estava ali embutido, né? E agora ela vai pagar 54 na guia. No total, quanto é que ela vai pagar? No total, ela vai pagar 90. Só que um pedaço na guia, um pedaço no fornecedor que virou crédito para ela aproveitar. Os dois foram impostos pagos por ela. Então, com isso daqui, gente,
você tem 18% de carga aqui, foi pago 90 no total, 36 antes, mais 54 depois. A mesma coisa aqui, 18%, né? Aí você já pagou 90, né? A loja de sapato adquiriu o sapato, quando ela adquiriu o sapato já tinha 90, já estava no preço ali 90, já estava no preço que ela pagou no fornecedor. Ela vai pagar mais 90 na guia, que é o que ficou faltando, né? Mas quanto tinha total aí? Tinha 180, né? Foi pago 180 por essa loja, né? 90 de imposto, 90 do imposto na guia, 90 do imposto embutido lá nos fornecedores, que eu peguei de volta. Então, esse daqui é o novo modelo, gente. Nesse novo modelo, isso muda completamente a análise. Completamente. Assim, né? E aqui vejam o seguinte, a alíquota, nesse caso, é igual à carga tributária, diferente do ISS que a gente estava falando. Pô, eu não sei quanto é a carga tributária, eu sei. A alíquota é igual à guia, né? Agora, quanto é a carga, não sei. Aqui não, aqui a alíquota é igual à carga, que é 18%. Né? Então, gente, o que que acontece? Cada pedaço aqui tem 18%, o todo tem 18%. Se eu pegar esses dois, tem 18%. Se eu resolver pular uma parte do processo, na verdade, essa fábrica aqui, ela já faz o couro e já fabrica o sapato e juntar isso daqui, quanto é que vai ter no total? 18%. Então, ele começa, isso aqui muda muito o modelo. Tudo passa a ter ali os 18%. Tudo passa a ter a mesma, digamos assim, a mesma carga ali, né, dentro dessa lógica. Então, esse é o novo modelo. Toda análise tem que ser construída a partir disso, tá? E dos reflexos disso, tá? Vamos lá. Eu vou insistir em mais dois slides nisso daqui, só para isso ficar muito, muito forte para a gente, tá? Então, a alíquota do imposto, ela é igual ao valor que você paga na guia antes da reforma tributária aqui, excesso de 5, PIS/COFINS. A carga tributária do imposto é desconhecida, tá? Você tem um monte de resíduo tributário acumulado em cadeia. Novo modelo que a gente viu ali, não cumulativo, carga tributária do imposto é 26,5%. Ponto. E é igual à alíquota. Ela está dada. A alíquota é igual à carga tributária, 26,5%. Né? Quanto é que eu vou pagar na guia? Na guia, você vai pagar o que falta pagar. Você já pagou um monte de imposto que veio através de crédito. Agora, quanto é que ficou faltando você pagar? É o que você vai pagar na guia. O meu eu tive 16,5% de crédito. Tá, então você paga 10 na guia. O meu eu tive 6,5% de crédito. Tudo bem, você paga 20 na guia. O que significa isso? O do 6,5% que você já pagou 6,5%, falta pagar 20. O outro significa que você já pagou 16,5%, falta pagar 10. Mas qual a sua carga? Quanto você vai pagar? Sempre 26,5%. Sempre. Tá? E isso daqui vocês vão ver que isso desdobra em um monte de coisa que gera, assim, tem um monte de incompreensão, um monte de informação que não está correta no mercado, né? E que é muito natural, porque a mudança do modelo é muito grande. Vocês vão ver como isso muda, tá? Gente, vou colocar aqui só para assim, só para a gente lembrar aqui, bater muito nisso. A alíquota aqui, 3% de ISS é o 3% que eu pago na guia. Ok, é igual. A alíquota não é minha carga tributária, é diferente. Minha carga vai acumulando. O que eu pago de imposto na guia não é minha carga tributária. Tá? Então, não, 8,65 minha carga. Não é. Tá? Isso é a alíquota e é quanto você pagou na guia. Depois da reforma, gente, a sua alíquota, 26,5, não é quanto você vai pagar na guia. Você vai pagar o que falta pagar. A sua alíquota, ela é igual à sua carga tributária, 26,5, 26,5. Né? O pagamento de imposto, os 10 que ficou faltando, é diferente da carga tributária. Então, entender esses três conceitos, sem entender esses três conceitos, nenhuma análise vai ficar em pé. Tá? Sem entender que quando você está no regime cumulativo, você falar de alíquota e carga e pagamento é uma coisa, você está no cumulativo é outra coisa. Né?
E a mistura desses conceitos gera uma análise completamente equivocada. Tá? Somada à ausência da visão de resíduo tributário, né, que é um negócio que existe, está ali, aí você não consegue sair do outro lado. E, por fim, o terceiro conceito que eu comentei com vocês, desculpa, é uma coisa meio professoral, não tem como não ser, gente, pela que eu falei, a simetria até de conhecimento nosso, né, entre do pessoal assistindo. Existe um conceito de carga tributária que a reforma traz, que a gente vai aprender e vai aprender rápido, é simples, que é o conceito de carga tributária, né, de alíquota, no caso, por dentro e por fora. Tá? O que é isso? Você chega no Brasil, né, compra ali, você compra alguma coisa, já tem ali o imposto, né? Então tem ali, sapato custou R$ 100. Ela já tem ali de R$ 100, tem 18% de ICMS, não sei quanto de PIS/COFINS, 9,25, enfim. Eu peguei R$ 100 e calculei o ICMS, calculei o PIS/COFINS, calculo o, o ISS quando é um serviço, né? Mas eu peguei os R$ 100. O que a reforma tem diferente? É como se fosse essa coisa aí assim, nos Estados Unidos. Você chegou lá e comprei um relógio nos Estados Unidos. Custou R$ 1.000. O cara te dá o preço, R$ 1.000. Aí depois vem o imposto. Né? Não, aqui é 8% de imposto. Então, você viu o preço que era R$ 1.000, mas como tem 8% de imposto, é 8% a mais. Né? Então, é 1.000, que é o preço do bem, mais 8%, né? Mais R$ 80. Então, aí você paga 1.080. Né? Então é diferente do Brasil. Veja que no Brasil o preço é 1.000, tem os impostos ali embutidos. Lá é assim, o preço é 1.000, você paga o imposto por fora. Tá? Essa é a diferença entre o por dentro e o por fora. E quando você fala disso daí, isso muda um pouco a métrica das coisas. Tá? Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, gente, um bem ou serviço custa R$ 80, a parte assim, fora o imposto, né? E tem 20 de imposto. Então, você vai comprar, vai pagar R$ 100. Aí, se eu perguntasse para vocês, gente, quanto tem de imposto aí? Aí vocês vão me responder o seguinte: olha, se você considerar por dentro, você considerar o preço todo igual no Brasil, isso daqui é 20%. Né? Considerei 100, 20 é imposto, é 20% de imposto. Esse é o imposto por dentro. O que muda com a reforma? Na reforma, você começa a olhar o valor do bem ou serviço, igual nos Estados Unidos. E aí, quanto é que é 20 de 80? Agora você vai usar isso daqui como base, você não vai usar mais o preço cheio, você vai usar esse. Aí, 20 de 80 é 25%. Então, por fora. Aí vocês veem o seguinte: 20% por dentro é igual a 25% por fora. Tá? São iguais. Tá? Então, quando você fala, e aí uma coisa importante, se eu chego e falo assim, olha, não, a gente tem 8,65 de PIS/COFINS, de imposto, né? Do 100, eu tenho 5 de ISS na agência, eu tenho 3,65 de PIS/COFINS, né? 8,65 por dentro, tá? A reforma diz o seguinte, ó, você vai pagar 26,5% de imposto, só que é por fora. Então, gente, aqui já começa a ter um cálculo que precisa ter uma conversão de coisas. Tá? Eu tenho que entender quanto é que esse 865 equivale, né, em relação à questão do 865 em relação ao cálculo por fora. Tá? Então, vamos lá. Se hoje eu pegar uma conta de energia, só para fechar essa história aqui, e a conta de energia é R$ 66, ela é R$ 100. 33 é imposto e 66, 67 da energia, né? Eu digo hoje, assim, cara, aqui tem 33% de imposto.
Ah, vou mudar o modelo. Quanto é que equivale esse 33% aí por dentro? Quanto é que equivale por fora? Ah, quer dizer que eu tinha 66, 67. Vou aumentar mais 33, equivale a 50% por fora. Então, 33% por dentro é igual a 50% por fora. Entender essa mudança aqui, todo mundo vai ter que entender. Desculpa, mas assim, a gente vai mudar com a reforma traz essa mudança. O imposto não está mais na base de cálculo dele, tá? É, aqui, gente, eu acho que Então, aqui, Emerson, só que isso sim, aí é bem importante, né? E quando você vê aquela matéria de jornal, fala assim, olha, vamos sair de uma carga tributária de 5% mais tanto de CMS, agora vamos para 26%, para 30%, vai aumentar a carga. Ou seja, é só ele pegou a questão do número e comparou o número com o número como se fosse um tudo por número. dentro. Perfeito, Marcelo, perfeito. É bem interessante isso. Até eu vou mostrar no próximo exemplo, que é o seguinte. Na matéria do jornal. Não, meu serviço é o seguinte: é 2% de ISS mais 3,65 de PiscoFins, é 5,65, né? E eu vou para 26,5. Você está comparando coisas diferentes. Você está comparando a alíquota e guia de imposto. Você esqueceu todo o resíduo tributário que tem que considerar, e você está falando por dentro. Então, assim, você está comparando uma coisa com outra coisa completamente diferente, que é a carga ao longo da cadeia inteira, né? E calculado por fora, 26,5. Então, são coisas assim, você está comparando, né? Claro, isso é muito normal, esse tipo de comparação. Gente, e a reforma, ela é diferente, né? Então, assim, é natural essa dificuldade. E a gente viu isso em 99% dos casos, assim. Então, é, é bem, é bem natural. Mas mostrando exatamente isso, né, na linha que você colocou, imagina que eu tenha uma empresa, né? Digamos que seja até uma agência, ela está lá em algumas cidades diferentes, cidade cobra 5, a outra cobra 3, e vamos dizer que na média ela paga ali ISS 3,5, e essa agência ela é lucro real, né? Ela tem de PIS/COFINS 9,25% de carga. Ah, não, mas espera aí, 9,25, a minha agência é lucro real 9,25, não, eu mesmo só pago na guia de PIS/COFINS, sabe quanto? Em média ali 5,25. Cara, tudo bem, você paga na guia de PIS/COFINS 5,25, porque você está no regime acumulativo, que você já pagou 4, já pagou 4. Então aqui tem, no total você pagou 9,25 de PIS/COFINS. Tá? Então, esse é outro erro comum. Não, quanto é que eu pago? Eu pago 3,5 de ISS mais 5,25 de PIS/COFINS. Não, cara, você já pagou mais 4. Não, você paga 9,25. Aí vem, pô, você compra equipamento, assim, digamos que a gente tivesse como calcular, tá? A gente tem como estimar, isso tem. E vai ser fundamental na reforma, né, para as empresas. Mas, assim, digamos que a gente tivesse como calcular e saísse lá exatamente quanto tem de IPI no equipamento que eu comprei, embutido na energia, do serviço de energia que eu comprei, porque lá eles compraram equipamento e tinha IPI, não sei o quê, todo ao longo da cadeia. Quanto é que tem de resíduo? Vamos dizer que equivale a 0,16% aqui do seu faturamento. Resíduo de PIS/COFINS. Pô, minha agência aproveita todos os créditos hoje de PIS/COFINS? Não aproveita. Ela aproveita uma grande parte, mas não aproveita todo. Então ainda tem um resíduo aqui, tá? ICMS. Contratei energia, 20% de ICMS. Contratei, não sei, comprei um equipamento ICMS. Tenho o ICMS ao longo da cadeia. Se a gente pudesse calcular, enfim, vamos supor que fosse 2,92. E vamos supor que o resíduo de ISS do serviço que a gente contratou e que foram contratados ao longo da cadeia fosse 0,96. Vamos admitir aqui que 17,32 foi quanto a gente gastou. 17,32, a 17,32% foi quanto tinha aí de coisas que foram pagas diretamente, tá? Ou através de fornecedores, tá? Inclusive aqui os créditos, né?
17,32. Então, vamos voltar num ponto aqui. Eu pego essa agência aqui e ela me diz assim, se eu tenho 3,5 de PiscoFins, não, 3,5 de ISS, e o PiscoFins que eu pago lá é 5,25. Minha carga é 8,75. Mas, cara, vamos fazer essa conta direito? Cara, sua carga é 17,32. Não dá 8 e pouco, né? E aí, 17,32, eu tô, tá, 17,32, então eu vou de 17,32 para 26,5. É esse o meu aumento? Não. Por que não? Porque, na verdade, aqui, ao mudar de modelo, né, e eu considerar esse daqui como base, e não mais o 100, né, lembrando aquele do por dentro e por fora, 17,32 aqui, de 82 equivale a praticamente 21%. Esse daqui é que vai ter que ser comparado com 26,5%. Então, é 21%. Eu vou precisar aumentar minha carga 5,5% para a reforma ser neutra, aumentar meu preço ali 5,5% para ela ser neutra. 5,5%. Vamos voltar ao exemplo, eu estou lá. Isso é 3,5 que eu pago e minha guia de PiscoFins depois de eu aproveitar os créditos, 5,25. Então, eu pago 8,75 e estou indo para 26,5. Não, você paga, cara, sua carga é 20,95 e você está indo para 26,5. Então, assim, para começar, já tem essa diferença aqui que ela é uma coisa astronômica, né, nos cálculos da reforma tributária. Tá? Gente, novamente, eu peço desculpa, é conceitual, não é simples, tá? Mas é muito importante entender. Se a gente não entender isso daqui, a gente não, digamos assim, não vai para o outro caminho que é o correto, tá? A gente vai seguir pensando que é daquela outra forma, tá? E aí vem, né, a análise estratégica da reforma, que eu vou começar, né? Até aqui a gente falou de carga, né? Então, vamos lá, vamos dizer que a minha agência, cara, a minha agência vai ter um aumento de 5,5%. Pô, estou preocupado, 5,5% do faturamento de aumento. Então, tudo bem que não vai ser 18% como eu pensava, mas 5,5% do faturamento é muito. Me dei mal, né? Não. Vamos entender como é que a reforma funciona, tá? Para a gente saber se deu mal ou não, tá? Aí, pego lá minha agência. O que que acontece, gente? A agência, ela está no meio de uma cadeia produtiva. Ela, basicamente, a gente vai falar sobre quem compra da agência, mas vamos dizer que quem está comprando aqui da agência é a Dell, fabricante de laptop. Pronto. Vai fazer a propaganda, né? Então, sempre, né, você, quando você está no meio da cadeia, você vai vender para uma empresa que aproveita crédito. Então, eu olho para a agência hoje e chego assim, olha, antes da reforma, eu vendia 120. Aí eu pagava 5% de ISS. Aí eu fiz a conta direitinho aqui, né? Aqui pegando um outro exemplo hipotético, fiz a conta direitinho. E aí eu botei aqui meu PiscoFins 9,25, que eu paguei diretamente ou indiretamente, eu paguei 9,25 de PiscoFins, então dá 11,10, né? Eu aplico aqui sobre o preço total, como é hoje. E eu ainda tenho um resíduo tributário, que eu consegui estimar lá, que é 2,9. Tá? Então, o valor da agência ficou 100 e 20 aqui é a minha carga tributária desses impostos, incluindo o resíduo, tudo. Tá? Total 120. Essa carga tributária, 20% por fora, porque se esse é o valor é 100 e foi para 120, né? Aumentou 20%. Essa é a carga hoje. Ok? Vou para depois da reforma. Caramba, meu preço, minha carga, eu tinha esse valor de 100, para eu ficar com esse valor de 100 agora,
eu vou pagar 26, quem me contratar vai pagar 26,5 e o preço foi para 26,5, subiu para 26,5. É um problema? Não. Por quê? Porque agora, gente, eu gero 26,5 de crédito. Para esse contratante, tá? O custo dele de contratar a agência antes era 120, porque o resto aqui para ele era tudo resíduo. Não fazia nada com esses 20. Agora aumentou um pouco, mas ele usa tudo isso agora para pagar o imposto dele. Tudo vira crédito. Então, o custo total para o contratante de contratar a agência agora vai ser 100. Antes era 120. Ele vai pagar, o preço vai ficar mais alto, né, que ele pagou 26, né? Em vez de 120, ele pagou 126,5. O preço ficou mais alto, mas o custo de contratar ficou menor. Então, essa daqui é a lógica do prestador de serviço no meio da cadeia. Ele passa a gerar crédito, ele não gerava crédito. E ao passar a gerar crédito, ele tem um ganho gigantesco, ele fica mais barato. Ele fica mais barato. E vai ter até uma discussão depois em relação a quem captura esse ganho, né? De alguma forma, tem uma discussão na parte de negociações depois para os clientes, outro detalhe. Mas esse aumento de carga e de preço, ele vem com a redução de custo para quem está no meio da cadeia. Isso daqui, gente, isso daqui dito, aí a gente vai ter que ver o que assim, tem que falar algumas verdades, assim, que são fundamentais se quiser ter uma análise correta e digo a vocês, não tem muita gente que ainda entendeu bem essa questão, tá? E é muito natural, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender bem em 2027. Primeiro, que eu já falei aqui para vocês, minha carga já está definida, eu vou pagar 26,5, tá? Isso daí já está definido. O crédito, o crédito que vai ter é como se eu estivesse antecipando o pagamento do meu imposto, tá? Então, tudo que eu adquiri, eu comprei energia, tem CBS, BS. Eu pego esse CBS e BS que eu paguei, né? Ele vem aqui em formato de crédito, né? E abato do que eu vou ter que pagar, né? E aí vai ser a minha guia. Minha guia é o quê? Minha guia é os 26,5 menos o que eu adquiri, né? É o complemento do que eu vou pagar, tá? Então, se assim, nos produtos e serviços, né, de CBS, você tem 15% de crédito, né? Você vai pagar na guia o restante, 11,5%, e aí você tem a carga ali de 26,5%. Há uma agência que tem mais crédito, e aí ela vai pagar menos na guia. Ela tem menos carga tributária do que a outra, que tem menos crédito e paga mais na guia. Não, a mesma coisa, 26,5%. As duas têm 26,5%. E essa agência também vai variar, né? Vai ter hora que ela vai adquirir mais coisa, hora que vai adquirir menos, e aí vai variar na guia. Mas está definida, 26,5 acabou. Só que vai ficar diferente ao simples que a gente vai falar depois, tá? Então, assim, significa que quem pagou na guia 15% e o outro pagou 10%, pagou 15%, pagou mais? Não, os dois pagaram 26,5. Então, assim, isso daqui é fundamental entender. Isso muda completamente a forma de pensar, né? Então, olha esse exemplo aqui, só essa ilustração. Imagina o seguinte, se eu perguntar para vocês, gente, tá, e minha agência? A minha agência comprou muita coisa, ou comprou pouca coisa. E na guia essa daqui pagou mais, essa daqui pagou menos, tá? Qual é mais vantajoso? Nenhum, é igual. É absolutamente igual, sua carga está definida. Faz a menor diferença se eu comprei mais coisa e você comprou mais coisa, você não foi pagando mais impostos, né? Que vão voltar para você, né? E o seu preço está aqui, está certo, né? Então, isso daqui não faz diferença, gente. E aí também gera uma mudança, né? Então,
olha que interessante. Se eu tivesse se eu fosse contratar uma agência de publicidade, aí eu tenho uma agência de publicidade que está lá, é R$ 100 o serviço dela e ela é tributada 26,5. Então, sempre 26,5. Aí tem uma outra que conseguiu, sabe lá Deus, porque 30% de redução na carga, vai ser 18%. Tá? Então, essa outra aqui, o preço também é 100, só que essa daqui vai ser 18. Essa vai ser 18 e essa vai ser 26,5. Qual é melhor eu, Itaú, quero contratar aqui uma agência, é melhor contratar que tem 18% ou é melhor contratar que tem 26,5% de alíquota? Uma agência que tem 30% menos é outra que paga cheio. Qual é melhor contratar? Qualquer uma, não faz a menor diferença. Por quê? Porque se eu contratar essa de 26,5, paguei 100 mil lá na nota dela, mais 26,5, eu pego esse 26,5 na hora de eu pagar meu imposto e aproveito. Se eu contratei essa 18, eu pago 118, eu vou pegar 18 para bater nos meus impostos. Eu vou pagar um pouco, eu paguei menos aqui um pouco e vou pagar mais na minha guia essa diferença do 8,5. Eu, Itaú, diferença zero entre contratar uma ou outra agência. Tá? Então, gente, isso daqui muda completamente a forma de analisar a reforma e desmonta um monte de coisa que se fala sobre a reforma. Tá? Então, novamente, se eu adquiro mais produtos ou menos produtos ou serviço ao longo né, do meu processo, na minha agência, diferença zero. Você vai pagar 26,5, acabou, e vai gerar 26,5. Né? Aí vai ser melhor eu contratar. Eu tenho um cara ali do Simples que ele está lá no modelo que tem 5% de CBS e IBS. Tá? Então ele é 100 mais 5 de CBS e IBS. Ok, 105. Aí você pagou 105, pegou 5 de crédito. Não, contratei uma agência no lucro real mesmo. Tá? Então, em vez de você pagar os 100, você pagou 126,5, mas você pegou 26,5. Hoje, o Simples tem uma vantagem. A tributação dele é menor e ninguém aproveita. Então, realmente é mais caro você contratar da agência no lucro, enfim, no lucro real do que no Simples. Depois da reforma, gente, como isso está no meio da cadeia e isso daqui gera isso de crédito, isso daqui gera isso de crédito, isso daqui deixa de ser, digamos assim, na prática, deixa de ser um fator de eu contratar uma agência do Simples, porque vai ser mais barato nessa parte desses tributos, tá? Pode ser que nos outros tributos até vai valer a pena, possa valer a pena. Mas nesse caso aqui, em relação a esses tributos, havia uma diferença. Uma agência no lucro real pagava 5 de ISS mais 9,25 de PiscoFins, 14,25, né? E a outra estava ali pagando 5. Agora, essa daqui ficou no 5, essa foi para o 26,5, só que na prática, agora todo mundo gera o crédito que foi pago. Então, é totalmente diferente para quem está adquirindo, se está adquirindo do Simples, se está adquirindo do outro. Na prática, é totalmente diferente. Ah, Emerson, mas não é bem assim, porque veja bem, na hora que você paga menos ali no fornecedor, porque ele ficou um pouco mais barato na hora que você paga, e você depois vai pagar na guia a diferença a mais. Você ganhou no fluxo de caixa. Tá, tudo bem, ganhou no fluxo de caixa. 30 dias ali do a mais ou a menos. Dificilmente isso vai ser o fator que vai determinar se você contrata a agência aqui ou aqui, porque do ponto de vista financeiro, isso vai ser residual. Isso vai ser essa diferença no fluxo de caixa, em termos de custos gerais, vai ser pequena. Tá? Existe. Não. Mas na prática, gente, é isso daqui. Na prática, assim, ela acaba com isso. E quando eu falo isso, né, e já que a empresa vai gerar, aqui tem outro ponto também,
que é muito relevante, né? Emerson, se eu comprar mais coisas, né, eu vou gerar mais créditos para o meu. Assim, minha agência compra mais coisas, mais bem serviços, né? Eu gero mais crédito pro meu contratante? Não, você vai gerar 26,5, já está definido. O que você fizer aqui, você comprou, contratou mais serviço, não contratou, não faz a menor diferença. Seu total de carga é 26,5 e você vai gerar 26,5 e pronto. Tá? Então, diante disso, gente, seria ótimo se a gente tivesse 30% de redução, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença ter 30% de redução. Você pagar 26,5 e pagar 18, pagar 26 e gerar 26, pagar 18 e gerar 18, na prática, não faz a menor diferença para quem está no meio da cadeia. Se você vende a consumidor final ou um consumidor que não aproveita crédito, faz diferença. Aí faz diferença, né? Eu vou vender um sapato para o Emerson, 126,5 ou 118, o Emerson não aproveita crédito, ele é consumidor final. Então, se você aumentou para o consumidor final, aumenta o preço. Se aumentar a carga, aumenta o preço para o consumidor final. No meio da cadeia, não faz diferença. Tá? Que é o nosso caso. Gente, seguindo aqui, bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. A parte de terceirização, terceirizar vai ficar mais barato com a reforma, tá? Hoje você tem um conjunto de custos, né? Vamos dizer, uma terceirização mais pura, né? Mais de mão de obra mesmo. Você tem o trabalho ali, muita coisa de trabalho, de contratação. Você tem um valor que vai para quem administra a história e tem impostos, né? Esses impostos aqui, na prática, eles somam. Na prática, agora, isso daqui é um peso para você decidir contratar. Agora, isso daqui fica indiferente, tá? Então, mesmo que aumente aqui de 15, vá para 26, ou seja, isso daqui deixa de ser um fator de decisão. Então, terceirizar passa, você reduz o custo de terceirizar. Isso implica o quê? Em várias mudanças em várias acomodações aí em todos os setores, tá? Porque se eu para terceirizar, eu tenho que pagar 14,5 de ISS e PIS/COFINS para alguém, cara, por que que eu não, de repente, não, além de pagar a administração disso, por que que eu não internalizo esse pedaço do trabalho, de repente, na melhor, né? Agora não, esse 14,5 some, gente, tá? E na pejotização é algo muito semelhante, tá? É assim, hoje, mantida a possibilidade de pejotizar ou não mantido, etc., enfim, essa é uma outra discussão importante, né? Mas o fato é que hoje você contratou um PJ, vamos dizer que ele seja do Simples, né? Um PJ, e ele tem ali uns 5%, na composição do custo ali, 5% equivale a PIS/COFINS e ISS, etc. Tá, beleza, isso daqui. E ele vai continuar no mesmo modelo, só vai trocar para o CBS e BS, tá? Então, esse 5% você vai pegar. Hoje você não pega. Esse 5% você vai pegar para quê? Para pagar o seu imposto que já está definido, que é 26,5% lá do que você vender, né? Então, gente, o fato é, na hora que você pula disso para isso, você tem que mudar a cabeça completamente de como analisar. E aí a primeira coisa não é o que vai ocorrer com sua carga, é quem é o seu cliente, o que ele vai fazer com o crédito. Essa é a primeira pergunta, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui das áreas. A segunda coisa, o que ocorre com sua carga? Você vai precisar ver até para poder calcular tudo, né? E também tem uma terceira muito importante, aí depende do setor, como é que isso impacta o ambiente concorrencial, né? Porque vão ter setores em que as mudanças, você, assim, seja um produto substituto, né? Enfim, isso daqui tem setor, eu falei aqui que o simples, a reforma aqui, ela prejudica um pouco o simples, né, que a gente falou. Mas você vai num serviço ao consumidor, quem não está no simples vai ter um aumento grande de carga, e quem está no simples vai ficar. Então já muda a análise, né? Então o ponto mais relevante é quem é o seu cliente e o que ele faz com o crédito.
Tá? Isso é o mais relevante. Segundo, o que ocorre com a carga. Então, vamos para finalmente os impactos, quase finalmente, porque depois da implantação, os impactos nas agências de publicidade. Então, você tem, por exemplo, uma carga hoje no de lucro real de 5% de ISS, 9,25% de PIS/COFINS, resíduos tributários e tal. Somei, deu 16,5%. Calculei por fora 19,9%, 20%. A do lucro presumido, ISS 5, 3,65 de PIS/COFINS, resíduo tributário, 4,35. Por que esse é maior do que esse? Não, porque esse daqui aproveitou um conjunto de crédito aqui no PIS/COFINS, tá? Então, esse daqui não aproveita os créditos de PIS/COFINS nenhum, né? Então, ele tem mais resíduo tributário. Mas tudo bem, ainda ficou mais barato, porque tem essa vantagem aqui do PIS/COFINS. Total por dentro, 13. Quanto é por fora? 15,7. Então, cada um vai ter que fazer a sua conta, tá? No novo modelo, os dois agora vão para 26,5. Eu diria para vocês que o lucro presumido, que hoje tem essa vantagem, em relação a isso, a vantagem some. Então, assim, aí você vai olhar a parte de RPJ e CSLL. Eu acho que vai diminuir muita empresa de lucro presumido, muito. E hoje ainda se justifica pela questão do PIS/COFINS, tá? Bom, então a carga aumenta para 26,5, né? O que define é o que o cliente faz com o crédito. Se ele aproveita, ok, pode ir para 26,5, 32, 35, não vai fazer nenhuma diferença para a gente, tá? 20, nenhuma diferença. O cliente não aproveita crédito, aí sim, o impacto de ir para 26,5 é real. Em todos os nossos casos de clientes, eles vão aproveitar crédito? Não. Mas eu diria para vocês, então vai ter impacto negativo em alguns casos. E o que é isso? 1% do mercado de vocês. Tá? Vamos lá. Se eu tenho aqui, tá, cadeia produtiva, eu vendo para uma empresa, normal. É uma montadora, um varejista, é o que for, né? Vai ter aproveitamento de crédito, vai ter um aumento de preço, uma redução do custo de contratar publicidade. Pô, ótimo, isso daqui é 60% do meu mercado. Ok. Instituição financeira vai ter aproveitamento de crédito, tá? E vai ter aumento de preço e redução de custo de contratação. Vai ter aproveitamento de crédito? Vai. Joia. Então, melhorou mesmo. Instituição financeira foi até um setor que a gente fez um trabalho muito bacana, no sentido até de despertar no setor, porque eles não queriam sair do regime cumulativo. A gente comentou, representando vários setores de serviço que trabalham direto com a área financeira, né? Transporte de valores, auditoria, a gente comentou com eles, gente, vai aumentar muito o custo de vocês contratarem serviço. Vocês estão achando que não vai aumentar porque não vai aumentar a alíquota, mas o custo de contratação vai aumentar muito. E foi bacana que a partir dessa discussão, começou com o Bradesco e tal, eles resolveram aproveitar crédito. Isso é bom para as agências de publicidade que vendem para o setor financeiro, que iam ficar mais caras, como eles toparam aproveitar crédito, elas vão ficar mais baratas contratar essas agências. Compras governamentais, outra briga que a gente se envolveu diretamente, CNCOM, era o seguinte, e saiu uma solução muito boa. Na prática, as compras governamentais vão ser isentas, tá? Isentas. O que significa isso? Vamos lá. A minha agência está aqui em Pernambuco, né? Aí eu vendo para o governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco, quando ele me contrata, ele paga, está lá no meu preço, eu tenho que cobrar 5% de ISS, né? Eu pago ali 5% de ISS para quem? Para o município, e pago 9,25% de PIS/COFINS. Para quem? Para o governo federal. Então, eu, Estado, estou contratando o Emerson, a agência do Emerson, mas ela tem custo embutido ali de 14,25. Agora, eu, Estado, pela nova lógica, é assim, o ente que fizer a contratação, ele fica com os créditos. Tá? O que significa isso? Eu contratei o Emerson por 100 mil, tinha 26.500 de imposto, que foi ali, foi para o sistema, não sei o quê, mas eu, Estado, eu vou ser o destinatário de toda essa tributação. Tá? Ou seja, eu, Estado,
eu vou receber os 26,5. Em vez de agora eu, Estado de Pernambuco, ir para Recife e ir para Brasília, para o governo federal, não. A tributação da agência que eu contratei, eu pago, mas eu pego de volta. Então, isenção. Então, isso daqui, gente, é outro ganho muito bacana. A gente trabalhou muito nisso. Teve um aumento, vai ter aumento de preço, vai ter reequilíbrio econômico financeiro de contrato e tudo, mas tem uma redução do custo de contratação. Mas, por isso eu vendo para filantrópicas. Filantrópicas, o meu negócio é filantrópicos. Todo o meu serviço de publicidade para filantrópica. Aí ficou ruim, porque as filantrópicas elas são imunes, elas não são contribuintes de CBS e IBS, assim como nós, pessoas físicas, não somos. Então, não vai ter aproveitamento de crédito. Então, o aumento do preço da agência, que não vai ser de 8 e pouco para 26, vai ser de 21 para 26, né? Eu vou ter que tentar repassar aqui para esse cliente, vou ter que brigar com ele aqui sobre esse aumento. E aqui, gente, vou aproveitar aqui para explicar o Simples para vocês, tá? Porque eu acho que tem muita gente aqui no Simples. É, que é o seguinte, a agência E ela tem vai muitas poder perguntas optar. também, viu, Emerson? Tem muitas perguntas aqui sobre o Simples e outras coisas. Eu tô esperando você finalizar essa tela aqui para a gente fazer uma Tá, rodada de perguntas que já está aqui acumulando muita coisa. tá bom. Tá. É, o, aqui, talvez só a gente fechar o Simples, eu acho que tem mais Isso. um ou dois slides aí. Gente, o que vai acontecer com o Simples? Deixa eu já pular aqui para frente. Deixa eu só dizer o seguinte: a empresa do Simples vai ter umas que vão optar por um regime cumulativo, que não vão aproveitar crédito, que é o mais caro, contratar publicidade, e outras empresas do Simples, né, que vão optar pelo regime não cumulativo e vão aproveitar crédito. Então, vai ficar mais barato contratar publicidade. Então, o Simples, cada um é um caso, tá? Mas deixa eu falar dele aqui, só para a gente entender o Simples, né? O Simples, você tem lá, ó, por exemplo, o anexo 3, conseguiu o fator R lá, não sei o quê, e você paga diversos impostos no Simples, né? IRPJ, CSLL, aqui é PiscoFins, Vila CBS, a- sobre a questão da contribuição patronal da Previdência, né? Também sobre a Receita, tem o ISS, que vai passar a ser o IBS também, enfim. Isso daqui, tudo em função de quanto você paga, é distribuído entre os entes governamentais. Como você já paga uma alíquota menor em função da sua, ou maior em função do seu faturamento, né? Isso daqui muda um pouco a distribuição desses impostos, né? Muda a alíquota que você paga e muda a distribuição, tá? Bom, esse é o simples, né? Quem conhece aí. Você vai poder optar pelo seguinte: olha, eu quero optar pelo simplificado. O simplificado, né? Ele vai ter IRPJ, CSLL, a CBS, a CPP, o ISS vai sumir depois e vai ficar IBS. E eu vou pagar minha alíquota ali 5%. O equivalente embutido a 5%. Eu paguei 16, dos quais, dos 16 que eu paguei, 5 foi para ISS CBS, por exemplo. Tá? Então, eu posso escolher uma alíquota mais baixa de CBS, só que eu não aproveito crédito. Eu vou lá, pago meu DAS, tudo certinho, só não aproveito crédito. Ou eu posso optar aqui pelo outro modelo que a reforma permite, que é o de forma segregada. O que é o de forma segregada? Eu mantenho essa tributação favorecida aqui do IRPJ CSLL, mantenho a da CPP, ou seja, eu continuo pagando minha contribuição previdenciária na Receita e não na Folha, mas esses dois eu quero processar separado, CBS e BS. Tá? E o que é processar separado? Você vai fazer igual todo mundo vai fazer. Você vai pagar 26,5 e vai aproveitar crédito. Tá? Então, em vez de você pagar 5 lá na DAS e acabou, você pode optar por pagar 26,5 e aproveitar crédito. Tá? Então, o Simples vai ter essas duas mudanças. Eu vou dizer para vocês que as agências vão preferir pagar 26,5, tá? Porque quando você paga 26,5, tudo que você adquiriu, você pega aquilo como crédito. Nesse mais simples aqui, eu paguei 5,
eu gerei 5, mas eu paguei um monte de coisa nos fornecedores que eu não vou estar aproveitando. Vai ficar embutido lá. Nesse daqui, não. Nesse daqui, tudo que vier em cadeia, eu vou pagar mais, mas tudo que vier em cadeia eu aproveito o crédito, então não vai ter resíduo nenhum. Eu vou pagar 26,5 e vou gerar 26,5. Tá? Então, as agências do Simples, depois que a coisa começar, vocês vão ver. Né? Todo mundo preferiu pagar 26,5 do que pagar 5. Tá? É, aí, se fosse uma escola, se fosse uma escola, é consumidor final, vai todo mundo preferir pagar 5 do que pagar 26,5, uma escolinha no Simples. Né? Então, aqui, para quem gera crédito, não, eu prefiro não ficar com nenhum resíduo acumulado na cadeia e tal. E as empresas do Simples, eu já comentei, elas vão perder competitividade. Essa é a história que eu falei. Como a alíquota em si não vai fazer mais diferença nenhuma para quem está no meio da cadeia, então elas vão perder competitividade. E a gente vai precisar, então, essa coisa do... Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá? Tem mais 3 slides. Pode perguntar, Marcelo, até para a gente Ok, vamos lá. descansar A, a- aqui. a primeira eu acho que já foi respondida, mas eu vou fazer aqui. O Márcio pergunta aqui, né? E quando a agência é do Simples e só tem clientes públicos, quais os impactos negativos e positivos? Tá. Já respondendo, negativos e positivos. Já respondendo aí para o Márcio, tem um impacto positivo, né? Porque você tem uma carga tributária aqui, ali embutida na sua nota, né? E essa carga tributária agora vai poder ser aproveitada, né? Então, fica mais barata a contratação ali pelo setor público, né? Aquela lógica da contratação do setor público. Mas, como eu disse, a gente tem que fazer uma análise concorrencial. Qual o problema aí, Márcio, para a agência do Simples, né? O, Desculpa, a venda para o setor público vai ser na prática isenta, né? Então é como se, de fato, aproveitasse esse 5% que tem embutido ali. Qual vai ser o negativo? O negativo vai ser justamente o fato de que as agências que não são do Simples, você tinha uma vantagem de ter uma tributação menor, né? E agora a tributação vai ser, não vai mais fazer diferença, porque toda a compra pública, na prática, vai ser isenta de CBS e IBS. Né? Então, as agências maiores vão ter a mesma carga de CBS e IBS, na prática, a mesma carga do setor público, que é zero, né? que as do Simples. Tem outra pergunta aqui, já vou pela ordem agora. O Daniel Moreira fala que me parece que a fala foi baseada apenas em lucro real. E aí, eu queria ver se é É, isso mesmo. Eu gostaria que se falasse um pouco do impacto da reforma em quem é optante pelo presumido. ok, a gente comentou aqui, né, o impacto da reforma no presumido. Se a gente volta aqui, ele vai ter um aumento de carga maior, tá? Ele vai ter um aumento de carga maior do que esse daqui, né, para repassar para o preço, né? Digamos assim, essa vantagem que ele tem hoje de ter um total de PIS/COFINS entre 365 mais resíduo menor do que esse daqui, né? Ela perde essa vantagem, tá? E aí, dificilmente, a não ser que ela seja uma empresa uma coisa muito UPJ em si, né? Ou seja, uma empresa de alto valor agregado, né? Com a margem acima de 32%, né? Aí dificilmente ela vai ficar no lucro presumido. A Deixa eu Ângela só Burato, comentar uma coisa, por favor, fica à vontade. Marco, que eu acho que a gente precisava, para esse público que está aqui, entender uma coisa que o Emerson trouxe logo no começo. Eu estou vendo as perguntas aqui, tem muita coisa repetida, o Emerson já falou, a gente está repassando, mas para mim o ponto que fica primeiro, a gente precisa mudar o mindset. Se a gente não mudar o mindset de como vão ser as coisas, porque a gente está tentando entender uma coisa muito diferente, tentando manter a mesma coisa que se tem hoje. Então, um dos insights aqui é: precisamos mudar o mindset e debruçar para estudar
sobre o tema, porque é um tema extremamente complexo, que tem várias variáveis, então depende de várias questões. Então, o primeiro ponto, primeiro insight que me traz é esse. O segundo insight que me traz é: eu preciso ler e compreender. E hoje o que a gente tem percebido é uma falta de compreensão, principalmente das nossas parceiras aí, vamos chamar assim, as contabilidades. Então, tem muita agência que não está debruçando sobre o assunto, deixando na mão da contabilidade. Só que as contabilidades nem sempre elas estão inseridas no dia a dia do negócio. Então, tem muitos pormenores que eles também não sabem como fazer. Então, a gente precisa fazer um trabalho aqui a quatro mãos. A gente tem um prazo longo, mas que passa muito rápido, né? Então, se a gente não fizer esse estudo, porque às vezes, quando vocês questionam sobre é melhor ser simples, ser lucro presumido ou ser lucro real. Para cada situação é uma situação. Então você precisa saber quem é o cliente que você atende, para onde você está indo, o que, que você quer ver. Então não existe uma resposta é assim. Por quê? Para cada caso é um caso. Eu preciso entender o que eu quero ter. Aonde que vai ser bom para mim, onde que não vai, o tipo de cliente que eu atendo. E um outro ponto que tem algumas questões aqui, que eu vi uma pergunta sobre MEI. A gente, no nosso mercado, a gente distorce as questões. O MEI, ele foi criado, né, para ser utilizado para os profissionais liberais, médicos, dentistas, cabeleireiro, manicure, personal trainer, essas questões. E aí a gente tem um monte de MEI que a gente está trazendo para a nossa realidade. E eu vejo que o MEI não entra aqui. Não sei se eu estou certo ou não. E aí eu queria ouvir o Emerson nessa questão. É, o MEI, ele tem assim, uma carga embutida muito pequenininha, né? Então, assim, de imposto de consumo. Então, praticamente, aumentou R$ 3. Tá? Então, assim, vai aproveitar R$ 3 de crédito, que hoje não aproveita. Então, na prática, impacta muito pouco. Quem é do Simples já impacta um pouquinho mais, sabe, Patrícia? Mas eu fiquei feliz, Patrícia, até assim, do ponto que você colocou aí, porque é muito isso, assim, é muito, é diferente, gente. Assim, é preocupante? Não, não é preocupante, eu estou falando, vai ser bom para as agências, assim, eu estou falando, estou tentando provar. Ou seja, então, assim, mas eu me preocupo, porque a minha é do Simples, eu vou, sim, se preocupe, dependendo para quem você vende, se preocupe, né? Então, assim, porque aí eu vou presumido, vou ter que rever, provavelmente. Tá? Então, assim, essa, essa, essa coisa, assim, no geral, para publicidade, excepcional. Assim, eu digo, assim, não é para publicidade, é para quem está no meio da cadeia, prestador de serviço no meio da cadeia. Hoje não gera crédito, vai passar a gerar. Pronto. A reforma é excelente só pela mudança do modelo, né? Enfim, teve as outras conquistas. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, é tirar essa preocupação sobre o impacto que vai ser péssimo para as agências. Segundo, é entendendo essas coisas e entendendo corretamente para não dizer assim, cara, então agora eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que ter um monte de crédito. Não, cara, não vai fazer diferença nenhuma você ter um monte de crédito, porque agora eu vou gerar mais um. Cara, você vai gerar o que for pago, a sua alíquota, né? Então, essa é um pouquinho. É complexo, é diferente, enfim. Eu queria fazer uma sugestão, acho que eu vou tentar aqui em 10 minutos, 5, 10 minutos, liquidar, tá? Bom, Ok. então, gente, a segunda Só, análise, veja que. Pode Pode falar, falar, Patrícia. Patrícia. só para a gente estourou o horário, pessoal. Peraí, desligou seu som. Patrícia.
Aí voltou, minha internet está ruim, mas vamos lá. Só porque a gente estourou o horário, então, assim, pessoal, é um assunto complexo, então quem puder continuar, a gente vai dar mais esses 10 minutos aí que o Emerson está pedindo, mas quem não puder ficar, fiquem à vontade, tá bom? Como a gente já falou no início, isso está sendo gravado e isso vai ser disponibilizado para todas as agências associadas depois, tá bom? Vamos lá, Emerson. Então, gente, vejam que o tempo todo aqui a gente gastou falando aqui da a principal análise estratégica, a questão do cliente, né? Aí teve a coisa do simples e a secundária, a variação da carga. É importante, né? É muito importante a gente projetar, porque a gente vai ter que renegociar contratos, a gente vai ter um aumento de preço do nosso serviço, né? Que vai gerar agora todo um ganho para esse cliente. Então, tudo isso vai exigir algumas estratégias aí de negociação, vai exigir cálculo, né? E aquilo que eu falei, a carga tributária é diferente em cada empresa e em cada ano. É um negócio assim, vai variando em função do que você adquire, de quem você adquire, né? Então, tudo isso traz algum desafio aí, né? Aqui tem um tema que é tributação de uso e consumo pessoal, que no geral não vai aproveitar crédito, mas os planos de saúde vai gerar ali crédito se estiver na convenção coletiva. Então tem algumas coisas, mas no geral não tem aproveitamento de crédito, tá? É só um ponto. Dá para falar sobre isso daqui um workshop inteiro. Financiamento também vai, a partir da taxa Selic, passa a gerar crédito nas tarifas e comissões bancárias. Então, tem umas mudanças nisso. Eu queria trazer uma ilustração aqui para vocês, um exemplo hipotético do que pode acontecer com a agência, né? Então, 2024, digamos que fazendo o cálculo correto, com resíduo calculado por fora, não sei o quê, a gente estima assim, olha, eu acho que 19,5 foi minha carga. Aí você projeta lá em função do seu PIS/COFINS, de tudo, né? Com a mudança para a CBS, você vem aqui para uns 17%, de repente, em 2027. Você estava em 9,25 de PIS/COFINS, passou para 8,8, aproveita todo o crédito, o IPI também já deixa de existir ali como resíduo, enfim, 17%. É o mesmo em 2028. Aí eu disse que começa a mudar, né, aos poucos aqui em 2029 e muda de vez em 2033. Aí aqui vai subindo, tá? Qual o desafio aqui? Assim, provavelmente eu não ia procurar um contratante para negociar a redução de carga, né? Porque isso aqui é redução, né? Depois eu ia procurar o contratante lá na frente, todo mundo já sabendo como é, para mostrar para ele que eu estou tendo um aumento de carga que eu preciso ajustar no preço, tá? Então, isso daqui é um exemplo hipotético, tá? Para uma agência de publicidade da carga, mas como eu disse, gente, é muito importante, porque aí vai definir toda a negociação de preço aí com clientes e fornecedores, as coisas. Mas mais importante para eu analisar era primeiro quem era o meu cliente. E para fechar, desafios na implantação, gente, muito desconhecimento em relação a essa reforma, gera muita ansiedade, né? Ainda tem algumas definições importantes do como é que funciona o split payment. Então, o cara me paga e quer dizer que já vai, o imposto já sai, e como é que eu uso o crédito que eu tenho do que eu adquiri. Gente, tudo muito automático, mas ainda em processo de construção, tá? Ainda em processo de construção não, assim, uma certa confiança do que isso daqui 2027, 2028, mais para frente um pouquinho, vai estar funcionando muito direitinho. Tem os desafios gerais das empresas estratégicas, né? Planejar essa mudança, entender impacto, entender os concorrentes, né? E etc. Tem os transacionais, vou ter que ver os meus clientes, se eu negocio, como eu negocio, meus fornecedores, aí o cara vem aqui para mim e fala assim, pô, eu pago 5%, vou para 26,5%, aí eu tenho que dizer para ele, cara, desculpa, você não paga 5%, vai para 26,5%, vamos conversar direito aqui e ver qual é de fato o aumento aqui, tudo isso vai ter mudança contratual, vai impactar em fluxo de caixa. Enfim, tem uns desafios da implantação, eu vou rever minha rede de produção, vou contratar mais assim, mais assado, enfim, né? E, e tem essas questões tecnológicas que, mas como é que o meu sistema
cara, o seu sistema, junto com os outros sistemas todos, você todos. Você não é uma empresa de sistema financeiro e tributário, né? Então, certamente você contrata, né? Essa empresa de sistema financeiro e tributário vai lá, vai se preocupar com isso daí e vai Mas é aí que os resolver. nossos parceiros entram, né? A gente Exato, precisa ter segurança de que os nossos parceiros estão fazendo o processo de atualização. exato. Então, eu acho que um dos desafios aqui também, Emerson, se você me permite, é os donos de agência, os proprietários, os CEOs, os administradores se debruçarem sobre o assunto junto com os parceiros e não passar a demanda e querer o resultado, porque não é simples assim. Mas, enfim, isso passa também por uma certa. É isso, um processo de capacitação. Aqui a gente está jogando um mundo de informações para vocês de uma vez assim, né? Mas é lógico que o processo de capacitação do setor empresarial inteiro para essa reforma, né? E dentro das empresas. A gente, Sim. era isso. Simples, né, Marcelo? Tranquilo, pouca coisa. Mas simples, simples não é. A gente estava conversando, inclusive, que nós, no sistema tributário brasileiro, nos acostumamos com esse sistema que temos, que é totalmente complexo e ao avesso a uma lógica do que acontece nos outros países. E é tão complexo o que a gente vive que é até difícil imaginar fora dele. E essa é a verdadeira mudança. Então, assim, é difícil da gente se imaginar. Mas a gente está aqui com várias perguntas e a maioria delas é mais na questão prática. Então, por exemplo, um, já recebi aqui perguntas tanto no chat como fora do chat. Mas basicamente as perguntas são: Responder. um, se nessa questão positivista, assim, né, para as agências que vão aproveitar esses créditos, então a gente começou ali uma conversa, né, no início, uma fala de que é, é muito positivo para as agências. E aí, de fato, as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é que exatamente leva a crer isso, que variáveis ou cenários elas precisam sustentar para que tenha essa expectativa de ganho, né? Eu acho, viu, Marcelo, de tudo explicado, assim, o mais importante é agora a gente passa a gerar crédito. Antes a gente carregava um monte de peso de imposto para vender o nosso serviço, né? Para contratar, né? Agora isso daqui deixa de existir. Então agora, do ponto de vista tributário, eu até estava comentando, eu queria entrar em detalhe, assim, tudo que acontece nessa reforma no meio da cadeia, tá? Assim, em termos de tributação, mais alíquota, menos alíquota, tudo é indiferente. O que interessa é quem vai pagar e não vai ter como, se reduzir, ele ganha, se aumentar, ele perde, que é o consumidor final, né? Ele aqui ele hoje ele já paga tudo, né? Na hora que ele comprou o sapato a R$ 100 ali, está tudo embutido, né? Então, mas no meio da cadeia, isso agora ficou tudo muito, muito fácil, fica mais fácil. Eu quero organizar meu sistema assim, assim, assado, com várias empresinhas, uma vez tal. Cara, agora não tem problema nenhum. Você organiza do jeito que você quiser. Do ponto de vista tributário, antes seria uma ia pagar ISS para outra, que ia pagar para outra. Agora no pagar ISS no serviço de cada um. Agora fica tudo mais simples. Mas é a essência do. Por que vai ser bom para a gente? Porque a gente vai gerar crédito. Ponto. A gente, essa é a essência do porquê que é bom. E essa geração de crédito é exatamente pelo, vamos dizer assim, por pagar esses impostos, né? Vamos falar uma coisa assim bem simples, né? Por pagar o pagamento do imposto que gera o crédito. E não, por Exato. exemplo, o tipo de contratação que eu vou fazer. Por exemplo, muita gente aqui está Isso. trazendo que a contratação de pessoal, uma questão que a Patrícia trouxe aqui em relação, Isso. inclusive, à MEI, não gera muito crédito. Mas, enfim, a questão Ela, está. ela, ela gera o crédito do que foi pago, né? Se pagou pouco, gera pouco. Muito, gera muito.
Hoje ela tem pouco lá que não gera nada. Se ela tiver muito lá, não gera nada. Agora passa a gerar. Essa é uma questão bastante interessante, Marcelo, que você está colocando, porque tem toda uma discussão, ainda mais com toda a discussão que a gente está tendo de STF e TST sobre pejotização, né? Assim, então significa que eu vou ter menos CLT e mais PJ. Hoje, muita gente já faz as escolhas em função disso, de uma questão tributária, né? Muita questão, o PJ é muito mais barato que o CLT, né? Digamos assim, ele está errado, mas ele é mais barato, né? Errado não o prestador de serviço especializado, mas aquele típico, seria típico empregado que está como PJ, né? A reforma, ela não entra nessa questão se isso está certo ou se isso está errado. Ela simplesmente, pelo modelo dela, ela passa a, como é que se diz? Pelo modelo dela, passa a ficar ainda mais barato do ponto de vista tributário essa contratação, tá? Então, e aí, em função dos riscos, do que faz sentido, não faz, as empresas vão fazendo suas opções no modelo de contratação da força de trabalho. Patrícia, quer puxar algum aí? Deixa eu puxar uma pergunta aqui. Ahn, Temos aqui uma pergunta. No caso das agências, elas pagarão o IBS, CBS apenas sobre a receita ou sobre o valor do repasse de terceiros também irá compor a base do cálculo desses impostos? Eu acho que a gente É, falou sobre isso. essa é uma excelente pergunta. Nesse novo modelo, tá? Nesse novo modelo, eu vou dizer um negócio para vocês, assim, não vou reexplicar, né, dentro da lógica, não, mas nesse novo modelo não vai fazer a menor diferença se vem a nota cheia, com todos os, digamos assim, com todas as veiculações ali dentro, ou se ela vem no, por conta e ordem lá e enfim, vem separada a parte da agência, tá? Esse novo modelo, o que tiver de imposto ali dentro, tá? O que tiver de imposto ali dentro vai virar crédito. Em um modelo ou no outro vai ter diferença do que tem de imposto ali dentro, tá? Se eu vender tudo através da nota da agência, tem 26,5% de imposto e gera 26,5% de imposto. Eu comprei uma parte, a parte veio, né, por conta e ordem, né, veio, foi pago lá para o veículo, e o veículo é imune. O veículo é imune. Pô, tem zero de imposto, gera zero de crédito, tá? Então, assim, de uma forma, isso daqui dá uma discussão bacana, longa, mas, assim, eu diria que na prática não vai fazer diferença. Não vai, você está tudo dentro da nota, tá fora, tá? Patrícia, eu não sei se a Patrícia está travada ou se ela está realmente muito concentrada no assunto. É. É um assunto que deu uma bugada aqui. Na nossa última live, no nosso último webinar, a gente falou sobre uma possibilidade, eu queria tratar aqui, tentar incluir dos serviços de publicidade na parte de serviços profissionais regulamentados, que para ter direito ali a uma redução de 30% na base de cálculo. A pergunta aqui é se tem alguma novidade sobre isso. Eu já vou adiantando que não tem nenhuma novidade sobre isso, mas eu queria que a gente explicasse ou entendesse se, enfim, isso é crível, se é viável, se, enfim. Tá. Gente, o seguinte, é possível a gente, como profissão técnica, né, já que a reforma prevê lá para as profissões, né, técnicas, artísticas, não sei o quê, 30% de redução, como envolve aqui a atividade dos publicitários, é possível a gente ter 30% de redução em vez de pagar 26,5% e pagar 18%? Um, Primeira coisa, não é possível. Tá? Mas por que não é possível? Porque a emenda constitucional coloca lá de uma forma muito clara que são as profissões, né, artísticas, intelectuais, não sei o quê,
com conselho profissional, tá? Então, não existe conselho profissional de publicidade. Enfim, não existe, né? Então, nesse sentido, não faz do tipo assim, não, a emenda constitucional está lá. Então, você não tem como, não teria como nem colocar na lei complementar entre as profissões, né? Tanto é que o governo pegou todas as que tinham, né, conselho profissional e listou lá todos. Na prática, tá? Então não tem como fazer isso. Ah, mas ainda tem uma lei complementar sendo votada, uma lei complementar sobre sobre comitê gestor e TCMD. Ela não trata de nada disso das alíquotas dos setores, etc. Já foi aprovada na Câmara, tem 300 setores querendo mudança, teve zero mudança de setor nessa lei complementar, zero. Então, assim, e não vai ter no Senado, tá? Então, assim, não tem. Para mudar isso, a gente tinha que conseguir uma emenda constitucional, tá? Para dizer que tem ali um setor que não tem um conselho profissional e vai ter 30% de redução. A China é absolutamente zero, tá? Não é 0,1, não é zero. Segundo, não é necessário, tá? Ou seja, não faz a menor diferença para a gente, tá? Como eu comentei, o, não faz diferença a carga tributária da agência, ela está no meio da cadeia. Se a carga tributária da agência for 26,5, ela gera 26,5 para o cliente. O cara paga 26,5 para a agência, pega 26,5 para pagar o imposto dele. Se for 18, o cara paga 18, pega 18. Não faz a menor diferença. Tá? Se for 5, paga 5, pega 5. Assim, então, não faz diferença, gente. Foi uma das coisas que a gente bateu bastante. Então, eu não gastaria energia para mudar uma emenda constitucional, isso porque não faz sentido, não tem como praticamente, e muito menos pela questão técnica, porque não faz a menor diferença. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente, clientes nossos, as Big Four, né? As auditorias independentes, a gente fazendo várias discussões. O Cássio também é auditor, né? Enfim. E aí a gente discutindo sobre isso a profissão de contador, né? Ela pode se enquadrar ali nos 30%. Né? Só que eles criaram também um conjunto de restrições para se enquadrar que várias agências aqui não iam conseguir se enquadrar, tá? Então, tem um conjunto de restrições nessas profissões de 30% ali. As Big Four, né? A gente discutindo a possibilidade de algumas mudanças de texto, e a gente discutindo o seguinte: se não fizesse algumas correções nessas restrições e gerasse alguma insegurança jurídica, eles iam preferir, mesmo assim tendo assim, boa chance de enquadrar aqui nos 18, de pagar 18, mas tem insegurança jurídica, cara, eu vou emitir minhas notas com 26,5. Eu não vou arriscar emitir com 18 e chegar lá na frente a Receita dizer assim, ah, não, você não cumpre um requisito aqui, eu achei que não cumpre, você não devia ser 18, você devia ser 26,5. Porque eu não vou ter como cobrar desse meu cliente lá na frente, né? Eu já emito 26,5 e não tem esse problema, não vou correr esse risco. Porque se eu emitir com 26,5, eu gero 26,5. Se eu emitir com 18, eu gero 18. Então, para mim, auditoria independente, cara, eu estou no meio da cadeia, não faz a menor diferença. Então, só para confirmar, Marcelo, pegando um exemplo real, eu estou falando, pô, das empresas mais qualificadas do país aí no tema, estou falando, né, das Big Four, e, e isso foi conclusão de reunião nossa com eles. Não faz diferença para eles. Tem a possibilidade lá, está lá na lei, eles podem, tá? Tem um conjunto de restrições, aí arrumou melhor essa insegurança jurídica, então agora eles já estão mais na perspectiva do fazer com 18. Mas para eles também, se fosse com 26,5, é isso, eles estão no meio da cadeia, não faz diferença. É, eu acho que é isso.
Nós estamos chegando aí quase ao meio-dia. Eu acho que é importante todos que estão aqui ainda saber que nós do sistema Sinapro-FENAPRO temos um grupo de trabalho atuando sobre o tema. Então, por isso a gente sempre vai estar trazendo aqui novidades para vocês. Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, às nossas comunicações. A gente tem trabalhado até para entrar, né, junto, sugerir ao Ministério lá da Fazenda, falando um pouquinho desse tema. Então, fiquem atentos. Eu acho que o que o Daniel resume aqui no último comentário do chat é bem isso, né? No final das contas, a gente precisa ver o que importa, né, de fato, o que vai sobrar e fazer essa ginástica matemática, porque cada caso é caso. Eu acho que é isso, Marcelo. Para a gente poder encerrar. Eu quero agradecer aqui a participação de todas as pessoas aqui no chat. A gente não conseguiu responder as inúmeras perguntas, mas vamos responder as perguntas para todos remotamente aí por e-mail, enfim, entrar em contato com cada uma dessas pessoas, gente, todo mundo que entrou aqui se cadastrou, então a gente vai encaminhar essas respostas. Eu quero agradecer também a participação do Lino. O Lino até me mandou aqui algumas alguns comentários, né, de contribuição. O tema realmente é um tema complexo e que precisa de mais discussão, né? Então, essa é uma live que trata de reforma tributária em meio a uma série que estamos fazendo. Fatidicamente, Emerson, você não vai ser a última vez esse ano que vamos nos encontrar aqui. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso. Eu quero agradecer a tua participação. Bom, Marcelo, Patrícia, todos, Lino, um abração. Enfim, agradecer também ao Cássio, que está aqui conosco, e fundamental para a gente na construção de tudo isso, dessas análises, enfim, do entendimento da reforma. E é isso, Marcelo. Já falei bastante, né? Eu acho que é um assunto complexo, ele é novo, muda, mas ele vai exigir, sim, de todo mundo se dedicar um pouco mais, entender um pouco mais e ver como isso impacta o seu negócio, porque vai impactar, né? Vai impactar na concorrência, vai impactar no modelo tributário, vai impactar, enfim. Mas eu acho que vale a pena as pessoas, enfim, que lidam com isso investir nesse entendimento do tema para, enfim, para construir as melhores soluções aí para as agências. Mas sempre uma oportunidade ótima estar aqui com vocês e sempre à disposição, né? Agradecer mais uma vez o convite e mandar um abraço também para o Daniel. Ótimo estar aqui. Valeu, obrigado, Patrícia, gente. só avisando aqui também que a gente vai disponibilizar não a apresentação, mas sim o vídeo dessa live que tem a apresentação, vocês podem visualizar. Hoje, inclusive, muitas pessoas falaram: olha, hoje é fechamento aqui de impostos e muita contabilidade não está podendo participar. Vocês podem disponibilizar essa gravação para os seus contadores, as suas equipes aí de financeiro e contábil. Se você é uma agência do ecossistema Sinapro-FENAPRO, entre em contato com o seu Sinapro. Se você é uma agência ABAP, entre em contato com o teu capítulo ABAP, que eles vão disponibilizar esse material para vocês.